Salve, salve, galerinha do terceirão, tudo bem com vocês? Professora Laudiane, disciplina de Química. Nós estamos trabalhando as funções orgânicas, não é isso? E ainda estamos trabalhando o nosso primeiro grupo pertencente a essas funções orgânicas, que são os hidrocarbonetos. Porém, hoje nós vamos falar mais sobre as cadeias ramificadas. O que é um hidrocarboneto de cadeia ramificada? Por que é que nós chamamos essas cadeias de ramificada? Então, com base nas informações propostas, com base nas características dada pelaquela cadeia, é que nós vamos determinar se ela é uma cadeia ramificada ou se ela é apenas uma cadeia normal. Então, para que a gente identifique o que são cadeias ramificadas, nós devemos inicialmente conhecer o que vem a ser um grupo substituinte. Também nós chamamos de radical. O que é um radical? Radical nada mais é do que qualquer grupo de átomos que apresenta uma sequência de átomos de uma mesma espécie ou átomos diferentes em uma molécula. Quando a cadeia de alcanos ele tem uma ramificação, é importante, já passando para um pouco da nomenclatura da IUPAC, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, quando dentro daquela cadeia, por exemplo, de um alcano, tem uma cadeia ramificada, tem uma ramificação, nós devemos citar, como nós aprendemos anteriormente, além da cadeia, a nomenclatura da cadeia, nós devemos citar o das ramificações, ok? As ramificações mais simples, elas são as do grupo, como eu acabei de citar, um exemplo pertencente aos alcanos, tá? Por quê? Quando nós formos nomear uma cadeia pertencente ao grupo dos alcanos, nós vamos fazer apenas a retirada, de um átomo de hidrogênio. Isso, apenas a retirada de um átomo de hidrogênio. Seus nomes, eles derivam do alcano correspondente. E isso é muito importante nós termos ciência. Porém, nós vamos fazer uma troca aí. Nós vamos trocar a terminação ano. Por que ano, professora? Porque nós estamos falando de um alcano. Se ele é um alcano, ele vai apresentar apenas ligações simples. E a terminação O que vem identificando o grupo dos hidrocarbonetos. Por exemplo, aí nós temos a nomenclatura de um metano. Agora, como nós estamos falando em alcanos ramificados, nós estamos falando de um grupo de grupos substituintes. A nomenclatura desses grupos, eles vão seguir a seguinte regra. O prefixo, que está relacionado com a quantidade de carbono, mais a terminação il ou ila. Então, se eu sei que esse carbono, se eu sei que essa cadeia, ela possui apenas um carbono, e o prefixo para um carbono é met, e eu estou falando de uma cadeia ramificada onde eu vou ter, além da cadeia principal, um grupo substituinte, eu vou substituir somente nas ramificações, tá? É importante vocês compreenderem isso, porque, como eu expliquei para vocês, os alcanos que apresentam a cadeia ramificada, vocês devem nomear
primeiramente a cadeia, identificar, né, a quantidade de carbono, tipos de ligações, e após vocês passam para a ramificação. E aí vocês vão fazer a identificação das ramificações. Lembrando que para alcanos ramificados, nós só vamos tirar a terminação ano e colocarmos a terminação il ou ila. Então, nós temos uma, como exemplo diz aqui, um metil ou uma metila. Segundo exemplo, nós temos um etil. Etil por quê? Porque são dois carbonos, et ou etila. E aí, existem algumas características que nós devemos levar em consideração para identificar uma cadeia como principal, ok? A cadeia principal é a sequência de átomos de carbono que tenha o quê? Como é que eu vou saber que eu não estou falando de um grupo substituinte? Como é que eu vou saber que eu estou tratando de uma cadeia de átomos de carbono principal? Quando a cadeia possui o maior número de insaturações. Professor, o que são insaturações? A senhora trabalhou no vídeo anterior, mas eu esqueci. Insaturações. Ligações duplas ou ligações triplas. Ok. E se não tiver, professor, insaturação? Porque, por exemplo, os alcanos, eles não apresentam insaturações. Todos os alcanos, eles vão ter uma cadeia saturada. Então, nós vamos partir da sequência de átomos que tenha o maior número de ramificações. E também nós podemos optar pela extremidade ou pela sequência, tá bom? Ou pela sequência onde eu começo a numerar e identifico uma maior quantidade de átomos. Lembrando que as cadeias principais, elas sempre serão longas. Então, é a cadeia mais longa. Em alguns casos, até mesmo em algumas atividades, nós não trabalhamos com a cadeia que já está retificada. Então, o enunciado, ele pede para você, além de identificar a cadeia principal, você retificar aquela cadeia. Mas é mais comum encontrarmos carbonos, alcanos de cadeias ramificadas, porém a cadeia principal ela vai estar retificada. Aí nós temos um exemplo de uma cadeia ramificada que está retificada. Porém, nessa cadeia nós não temos insaturações. Por que nós não temos? Porque nós estamos falando de um alcano. Aqui nós temos o seguinte exemplo, onde nós temos uma cadeia que não está retificada. Dois exemplos de cadeia que não estão retificadas. Aí o que é que se pede? Retifique a cadeia a seguir e identifique as suas ramificações, né? Ou apenas identifique as ramificações das cadeias que não estão retificadas, tá? Mas só uma questão de orientação, na maioria dos casos, das questões, eles pedem primeiramente para a gente identificar a cadeia principal e retificá-la, tá? Olha só minhas cadeias principais aí. Professora, por que a senhora não pegou essa cadeia reta? Porque ela não é a cadeia que contém mais carbonos. Se vocês observar, nessa minha cadeia pertencente ao grupo dos alcenos, ela não está ramificada. Pertencente ao grupo dos alcanos, pessoal, desculpa, tá? Só tem ligações simples entre os carbonos que estão na cadeia principal. Quantos carbonos? 8 carbonos. Professora, por que a senhora falou alcenos? Vamos voltar aqui, né? Por que eu me equivoquei? Ligação dupla, pessoal. A ligação dupla, ela pode estar presente em uma cadeia pertencente ao grupo dos alcanos, desde que ele não esteja
desde que ela não esteja entre os átomos de carbono, ok? A segunda cadeia também ela não está ramificada, ela não está retificada, quer dizer, desculpa, tá? Mas ela tem as ramificações, da mesma forma que a primeira cadeia tem duas ramificações do grupo metil. Aqui nós temos uma cadeia com 7 carbonos, tá? E nós temos dois tipos de ramificações diferentes. Aqui nós temos duas ramificações pertencentes ao mesmo grupo substituinte. Nós temos duas metil. Aqui nós temos um etil e aqui nós temos uma metil, ok? Pessoal, então nós vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a classificação, a identificação da cadeia ramificada, tá? Lembrando que nós só trabalhamos cadeias ramificadas pertencentes ao grupo dos alcanos, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.